Um muito bom dia para você que tá chegando agora, não é inscrito nesse canal ainda, mas deveria. Eu sou o Murilo Godoy da Combate Informática e hoje, minha gente, estamos aqui na loja, não sei se vocês repararam, coisa mais linda. Estou de máscara, por quê? Porque tem o Osvaldo aqui do meu lado. Fala, Osvaldo, como é que você tá? Fala, Murilo. Belezinha? Gente, o Osvaldo, ele é da Seagate. Ele vamos dizer assim, o Osvaldo é o cara que sabe tudo. E ele vai trocar uma ideia com a gente aqui hoje sobre HD e sobre muito mais. Então, se você gosta desse canal, gosta desses vídeos e gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha com seus amigos, manda uma mensagenzinha pra gente lá e vambora. Fala, Osvaldo. E aí? Fala, Murilo. Como é que você tá? Tudo em ordem, cara. Tudo quase sob controle, como eu costumo dizer. Quase sob controle. Tá aguentando frio, cara? Cara, tá feio o negócio aqui em Curitiba, né, bicho? Pra quem é de São Paulo, né, hoje tá pesado. Lá é frio, mas não é... Mas estamos aí, né? As blusas estão aqui, cara. Lá é tipo assim, é frio, mas é tipo um frio mais light, assim. Não, comparado a Curitiba, né, cara, nas ocasiões como hoje, lá é mais ameno, né? É. Também tem frio, mas não tanto quanto aqui. Eu fui poucas vezes para São Paulo, assim, eu já trabalhei algumas vezes lá, mas sempre assim, viagens a trabalho, então eu ficava pouco tempo. Não sei se consegui pegar frio lá, acho que nunca nem vi. Não, frio punk que eu conheço é aqui, interiorzão do Paraná, Rio Grande do Sul, extremo sul, né? Sim. Há poucas semanas atrás eu passei por Cascavel, junto com o Renato, que é do meu time. Fomos lá visitar clientes, conversar com clientes. Cara, nós pegamos lá -1, -2, -5. Nossa, vocês foram bem naquela semana que nevou lá em Gramado, coisa assim? Aquela, cara. Quem tava lá soube que realmente tava complicado. Foi impressionante, cara. Bom, mas fora as regiões, nós temos algumas coisas em comum. Nós trabalhamos com informática, isso aí. Faz muito tempo que você trabalha com informática? Cara, uns 20 anos pelo menos, né? Ô, louco, cara. Eu perguntei, não, eu achei que ele fosse responder, não. Aí faz uns, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. Não, o cara realmente tem uma estrada já. Uns 20 anos pelo menos, cara. Eu trabalhei 14 anos para Intel. Desses 14 anos de Intel, eu fiquei uns 8 só fazendo treinamento para distribuição, para todos os distribuidores relevantes de partes e peças aqui do país. É quase uma década, né, cara? É muito tempo. Eu tive uma passagem pela ASUS também, que foi rápida até, frente aos 14 anos com o Intel. Foram 2 anos e meio com a ASUS, só lidando com treinamentos também. E eu tô com a Seagate há quase 5 anos, está próximo de completar 5 anos. Se somarmos tudo isso, então já dá mais de 20 anos, né? É uma pernada aí, né? Tem uma estrada. E na Seagate você faz o quê? Cara, o meu papel ele tá mais para capacitação, treinamentos, né? Eles têm um nome bonito lá para mim, empresa americana, né? Para minha posição é Product Specialist, não, um especialista. Product Specialist é chique, né? Com esse nome a gente tinha que estar de terno aqui, tinha que estar. Especialista de produto, né? E de 1 ano e meio para cá eu passei a fazer um acompanhamento também com o pessoal de campo que fica na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. Então, viajado. Então a ideia é uma pena que a pandemia deu uma estragada na coisa. Eu tive a oportunidade de passar por esses países todos e converso o tempo todo com esse pessoal. A ideia é compartilhar as melhores práticas, né? e colocar todo mundo alinhado, né? Desenvolvendo o melhor trabalho possível em campo, né? Um pessoal que visita cliente, que leva informação sobre produto, ajuda a resolver questões ligadas à garantia, distribuição. Repara que nenhum de nós, desse projeto, nenhum de nós é vendedor. Nós não vendemos nada, mas nós influenciamos o negócio levando orientação, informação, suporte para revenda, para o integrador. Nós atendemos pessoal de todos os nichos, né? Pessoal que lida com máquina gamer, servidores, storages, workstations, pessoal que atende governo, computação científica, todos os nichos. Então é um trabalho muito bacana, bacana. Vai muito além, na verdade, do que a gente oferece aqui, que é essa linha gamer e coisa do tipo. Então, vocês trabalham também com, se for de workstation, você está se referindo a empresas como Yamaha, coisas assim que usam HDs para as workstation de instrumento? Cara, quando eu falo workstation, eu estou falando daquele PCzão que custa 50 mil reais, que o cara colocou ali, placa gráfica profissional, muitíssima memória, um processador monstro e construiu aquela máquina para rodar softwares de CAD, simulação, engenharia, workstation. Ou também acaba entrando nesse grupo, né, a ilha de edição de vídeo, né, o cara da produtora
e por aí vai. Então a Seagate tem produtos que atendem esses caras, né? HDs de capacidade grande, de uma performance diferente, HDs que já vem no pacote com serviço de recuperação de dados, além da garantia. E fala, pô, HD, cara, tem muito mercado para isso ainda. O cara da Workstation, sim, ele coloca SSD ou SSDs, mas pensa no cara que tem planos de colocar ali 14 terabytes, 16 terabytes de capacidade total de armazenamento. SSD fica, talvez não para todos hoje, mas para uma boa parcela desse consumidor fica inviável, né? 16 terabytes de SSDs, imagina? A diferença, você acha que a diferença seria maior financeiramente falando? Sim. Realmente, porque o SSD é muito mais caro ele é do caro, que o HD. Não, o custo por gigabyte ainda é alto, ainda que isso tenha melhorado muito ano após ano nessa última década, ainda há muito espaço para os discos mecânicos, eles vão seguir relevantes por muitos anos ainda. E a própria Seagate tem SSDs, ela tem inclusive SSDs que atendem esse público de workstations, de servidores, de storages. A Seagate tem um portfólio de SSDs. Alguns desses produtos são produtos de nicho, que a gente vê pouco aqui no Brasil ainda, mas o portfólio é rico também nesse sentido. Um exemplo legal, para que você tenha ideia, dentro de uma família de produtos da Seagate, repara que estamos saindo um pouco do seu contexto aqui de máquina gamer. Sim, tá bem? Não, mas vamos lá, a ideia longe, é compartilhar informação simplesmente, né? Que é legal conversar sobre tudo isso. A Seagate tem uma linha de SSDs chamada Nitro, escreve NYTRO, Nitro. São SSDs para storage, servidores. Eles cabem também nesse contexto de workstations em alguns projetos. Existem modelos ali de 2,5 polegadas, o tamanho de um HD de notebook ou de um SSD convencional. Só que lá eu estou falando de SSDs que usam interface SAS, o Serial Attached SCSI, SAS, que é algo muito usado no contexto profissional, ok? E existem modelos de 15 terabytes de capacidade. Você imagina um SSD de 15 teras. É muita coisa. É uma peça salgada, mas no preço, digo, mas perceba, existe uma demanda para isso. Caso contrário, o produto não existiria. Um fabricante como esse, que tem 40 anos de mercado, está presente em mais de 100 países, é uma empresa multibilionária, de forma alguma ela cria um produto para o qual não há um mercado. Então, ainda que ele venda meio que a conta-gotas aqui no Brasil, existem nichos onde esse produto entra, onde pedem por esse tipo de solução. Okay? Só um exemplo, mas o portfólio é muitíssimo mais rico do que a linha Nitro. Certo, e todo esse tempo de experiência, depois de 20 anos, pouco mais de 20 anos, 20 e alguns anos aí já. Ok. Você, qual a sua opinião sobre, assim, financeiramente falando? Para quem vai comprar um HD, quem vai comprar um SSD, estamos falando de um mercado baixo, não para grandes empresas e não para workstations, mas para quem vai montar um PC gamer, para quem vai montar convencional. Um PC convencional ali. Principalmente hoje que vamos analisar a pandemia, preço das coisas estão muito alto e tudo mais, então hoje, se alguém precisasse montar um computador gamer hoje para rodar joguinhos em casa. Joguinhos foi muito desmerecido, né? Joguinhos é ótimo. Joguinhos foi muito bom, né? Mas vamos pensar em aí, jogos da última geração, aí, PS5 e coisa assim que rodem no PC. Cara, fatalmente esse usuário vai para SSDs, né? Que é o caminho, isso a gente não discute. O caminho são os SSDs. A Seagate tem SSDs para o PC convencional ou para o PC gamer. Tá? A gente vê eles pouco até aqui no Brasil, né? São produtos mais de nicho, que estão lá no high-end, tá? São SSDs mais caros, mas com especificações muito especiais, por isso esse preço. Tá? Não é um produto de volumão, de primeiro preço, de entrada. Então, é óbvio, a Seagate está, como eu disse, a Seagate tem 40 anos de mercado, ela sabe exatamente para onde a coisa vai caminhar. E esse usuário que você mencionou, ele vai para SSD, isso aí é indiscutível. Mas se ele precisa, além de colocar ali o sistema operacional, os softwares de, entre aspas, produtividade, né, e games e outras coisas, também é uma opção ter nessa mesma máquina, e eu vejo muito isso pelo mercado, conversando com amigos e usuários de N perfis, o cara tem também disco mecânico. Né? Até porque, dependendo de com que você trabalha,
você quer ter o SSD, que é muito rápido, todo mundo fica apaixonado imediatamente, mas se você tem uma massa razoável de dados que você precisa colocar ali, preservar, acessar, compartilhar, o disco mecânico entra nesse conjunto também. A gente tem assim que eu vejo. A gente tem uma... Inclusive, aqui na própria loja, a gente... Normalmente, quando o usuário já chega assim, pensando, não tenho muito dinheiro, não tenho não sei o que lá, a gente acaba até sugerindo, não sei se você vai concordar com isso, mas de a gente vender um SSD para o sistema operacional, principalmente, para colocar ali toda a parte de operação do sistema e sim, daí levar um HD, coisa assim, para fazer esse armazenamento. Às vezes até, em alguns casos, instalar os jogos, instalar coisas assim, que daí rodando o sistema operacional no SSD e deixando o HD livre para essas outras coisas. É um pouco mais barato e tudo mais, tem um pouco mais de espaço. Cara, minha interpretação, tá? Isso é algo muito particular, não é todo mundo que vai concordar com isso, mas isso é absolutamente do jogo. Eu vejo o SSD fazendo sentido quando você pode colocar o SO e os softwares que você vai usar no SSD. Sei lá, o seu Microsoft Office, o seu Photoshop, o seu AutoCAD, o que seja, no SSD. E aí os trabalhos acabados e conteúdo, material bruto no qual você trabalha, documentos, o que seja, você grava no disco mecânico. É assim que eu vejo. Assim, o SSD só para o SO assim, não é algo que eu adotaria para mim, né? Porque num dia de trabalho, quantas vezes você carrega o SO? Sim. Uma vez. Então, cara, tem caras que não desligam o PC. Eu, por exemplo, não desligo. Assim, quando eu estou no escritório, fico uma semana inteira trabalhando no escritório, sem nenhum compromisso externo, viagem, contexto da pandemia. Não desligo a máquina simplesmente entra em stand-by. Sim. Então, mas com certeza, muita gente adota esse formato que você mencionou, o SSD abrigando o SO e todo o restante num disco mecânico. Quando você está um pouco mais limitado aí no que você pode gastar na máquina, não deixa de ser uma opção. Não? Mas afinal, então, SSD dá FPS? Fica aí a dúvida no ar. Cara, eu acho que qualquer componente que ajude a melhorar a performance da máquina é muitíssimo bem-vindo. Né? Eu não sei exatamente se dá FPS, quero crer que não, né? Não, o componente que eu acho que é fundamental em qualquer PC para você ter uma taxa ridícula de FPS é o RGB, né, cara? Claro. Não é claro. É o RGB para FPS, cara. Se tiver alguém aqui com PC Gamer sem RGB, tá ficando esquece, cara. Tem que colocar nem que seja uma lampadinha de LED atrás, assim, só para dar um... Não, mas voltando, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu digo qualquer componente que possa colaborar com a performance do PC é absolutamente bem-vindo. Eu montei uma máquina para mim recentemente, depois de muito tempo, tá? Eu vou falar um número aqui, você vai achar engraçado, mas fazia 21 anos que eu não montava um desktop para mim, tá? Você começou a trabalhar com isso? O meu último desktop eu tinha montado há 21 anos atrás. Depois eu fui para notebooks e nunca mais voltei. Aí agora, recentemente, eu precisava construir uma máquina. Na verdade, eu precisava de uma máquina que tivesse portas Thunderbolt 3. E eu tenho um notebook, tive vários notebooks nesses últimos anos que são máquinas fantásticas, assim, notebooks que são máquinas bem caras aqui no Brasil, de uma construção muito diferenciada. Mas, cara, que sofrimento para conseguir um notebook com o spec. Ó, fabricantes de notebooks, por favor, hein? Como diz o pessoal que trabalha comigo, me ajuda. Me ajuda, cara. Então, notebooks caros e difíceis de encontrar, máquinas muito boas. O notebook que eu uso hoje é ridículo, assim, o setup da máquina é muito forte. Não tem porta Thunderbolt 3. Eu falei, cara, eu vou ter que construir um desktop para resolver essa questão. Não só por isso, mas também para resolver essa questão. Montei uma máquina que me custou dezenas de milhares de reais. É uma máquina super cara, espetacular. Quem curte nunca se arrepende de gastar essa grana. Se naquele momento você tem condições de fazê-lo, você não se arrepende. A máquina ficou ridícula, ficou espetacular. E por que eu estou contando essa história? Né? Eu tinha dito, qualquer coisa que possa ajudar a melhorar a performance da máquina é bem-vinda. Cara, eu me lembro que eu adotei um cooler, air cooler da Noctua, né, que é marca ultra premium, né? E ele é ridículo, ele é absolutamente um paralelepípedo de metal, né, um monstro. E apesar de eu ter adotado esse cooler, né, super dimensionado, eu ainda coloquei ali liquid metal, né, metal líquido na interface térmica.
E o cara que montou essa máquina para mim, que é um especialista da ASUS, né? Grande Giba, abração Giba. Fala, Giba. O Gilberto Takatsu da ASUS, que montou essa máquina para mim, trabalhou comigo, né? Brother meu. Ele ficou de cara no chão, né? Falou, bicho, que coisa ridícula essas temperaturas num Ryzen 7 3800X, com todos os cores trabalhando muito acima dos 4 GHz, com frequência absolutamente estável. É isso, cara. Então, extrair até a última gota de performance, qualquer coisa é bem-vinda. Né? Pensar sempre assim, cada um dentro do seu orçamento. Pensar, lógico, né? lógico. Tem uma coisa que, você comentando, me veio a dúvida, que é uma dúvida que sempre nos perguntam, que é, quando a gente está montando um PC, fala bem, beleza, mas isso aqui vai durar quanto tempo? E o durar quanto tempo é do tipo, eu vou comprar hoje, por exemplo, uma 3060, uma placa de vídeo 3060, e será que ela vai durar aí para os próximos 4, 5 anos, com os jogos que vêm novos e tudo mais? O que você indica em relação aos HDs e SSDs, ou o que mais a Seagate pode apresentar em relação a isso? Você está falando do tempo de vida do componente do lado do armazenamento, né? Custo-benefício. Tipo assim, okay. vou comprar uma peça hoje para um PC, básico. E preciso que ela... tipo assim, quanto tempo essa peça pode durar dentro das novidades que vem? Cara, é muito difícil responder essa pergunta sua, Murilo. Depende muito, você me perdoa, não me entenda mal. Não, por favor. Depende muito do padrão de uso do usuário, porque disco mecânico, um HD que trabalhe dentro de condição favorável, que não seja submetido a pancada, vibração, esse tipo de coisa, ele dura uma década, né, cara? O seu PC já se acabou, e o seu HD está trabalhando ali, você pode levar ele para a próxima máquina. No caso dos SSDs, a questão é um pouco mais delicada. Eu acho que é até uma oportunidade legal de colocar um ponto aqui em discussão, que fala-se muito pouco disso, o consumidor brasileiro tem pouca orientação nesse sentido, e esse é o nosso papel, né? Ajudar o consumidor a fazer uma boa escolha. Cara, quando a gente escolhe um SSD, mesmo que seja um básico, para um PC básico, uma recomendação para todo mundo, atenta sempre para o TBW, T de tatu, B de bola, W, TBW do seu SSD, daquele que você está cotando, estudando, comprar, checa qual é o TBW do SSD que está na sua máquina hoje, vale a pena olhar isso aí. Oswaldo, do que? TB o que, Oswaldo? O que é isso aí, cara? TBW significa Terabytes Written to Flash. É o volume de dados que aquele SSD suporta que você grave nele ao longo de toda a vida dele. Todo SSD é construído com o quê? Memória flash. A memória onde os dados ficam armazenados é memória flash, memória NAND flash, ok? Essa memória NAND flash, toda ela, independente do fabricante da memória, pode ser a Kioxia, Toshiba, SK Hynix, a Samsung, são várias opções, ok? Fabricante da memória, não necessariamente do SSD, ok? Todas essas memórias, elas suportam um volume limitado de gravações. Você grava e aí grava por cima, regrava. Conforme você regrava o dado na memória flash, ao longo da vida do SSD, você degrada essa memória. Aplica-se sinais elétricos nesse chip para gravar os dados. E com isso você degrada essa memória. Óbvio, você pode executar essa operação um número imenso de vezes, mas ainda assim existe um limite. Vou dar um exemplo para você. Lógico, assim, sou suspeitíssimo, mas vou usar modelos da Seagate, que são os que eu conheço na ponta da língua. Achei justo. Faz sentido. Você pega lá hoje um Barracuda SSD de 2,5 polegadas, interface SATA 3, 1 TB. Quanto é que ele suporta gravar? Repara, estou falando de um SSD de 1 TB. Quanto é que ele suporta? Uma capacidade bacana. Quanto é que ele suporta gravar ao longo de toda a vida dele? 485 terabytes. É muita informação. Cara, isso é absurdo, absurdo. Você vai usar esse cara por uma década, se bobear, num PC comum. Estou falando das aplicações do dia a dia. Internet, documentos, jogar, fazer um trabalho da faculdade, o que seja. As rotinas do usuário comum, médio, num PC doméstico, tá bom?
485 teras de gravações. Esse é um SSD que tem 5 anos de garantia, então a construção é caprichada. Aí você pega lá um FireCuda 510. Cara, eu vou até pedir desculpa porque talvez eu não me lembre o número exato, mas você vai gostar do que eu vou colocar aqui. Você pega um FireCuda 510. FireCuda. Não existe o Barracuda, tem o FireCuda. O FireCuda 510 é um SSD M2, que todo mundo já está bem familiarizado. Bem pequenininho. Parece um módulo de memória, né? Ainda menor, na verdade, bem pequenininho, compridinho, M2. Qual que é a proposta desses SSDs? Serem bem rápidos, ok? Você pega lá um FireCuda 510, que é um M2 que usa a interface PCI Express 3x4, ok? E pega lá o modelo de 1 terabyte. 1 terabyte, 1 terabyte. Vamos comparar dois caras aqui de 1 terabyte. Quanto é que é o TBW ou o volume de gravações que você pode colocar nesse FireCuda 510 ao longo de toda a vida dele? Deixa eu tentar puxar o número aqui para não falar o número errado. Provavelmente o número está um pouco acima desse que eu vou te dar, mas para não errar para mais. Então, alguma coisa na casa de 1.500 terabytes. Mais de 3 vezes o que suporta o produto anterior. 1.500 teras. É muito, cara, é muita informação. Isso é 1,5 petabyte de gravações. 1,5 petabyte. Então, por isso que eu comentei com você, antes de começarmos essa conversa aqui, gravando, filmando, que esse é um produto que interessa também para os usuários de workstations, não só para o público gamer, não só para o público entusiasta, porque o cara de workstation, ele vai, por exemplo, lidar com edição de vídeo, com modelagem, com tratamento de fotografia. Então ele vai movimentar nessa máquina uma massa de dados ao longo dos anos muito maior do que de um usuário comum que trabalha no Word, lida com e-mails, PowerPoint, essas coisas. Então, cara, TBW. O que é o TBW? É o volume de gravações, o volume de dados que você pode gravar no SSD ao longo de toda a vida. Muitas vezes o pessoal se coloca numa situação de comprar um SSD bem baratinho. É o que todo mundo está procurando, a peça mais barata possível, claro. Né? Bem baratinho. E aí você checa o TBW desse cara, compara com outros SSDs, fala, não é possível, mas tá muito pequeno esse número, cara, muito pequeno. Às vezes, aí tá a maior diferença do preço, principalmente. Exato, às vezes a proporção na diferença de preço não faz sentido quando você confronta os TBWs. Você está pagando caro no SSD baratinho, porque ele suporta um volume de gravações ao longo da vida muito menor do que outros produtos que custam um pouco mais que ele. De repente. Então, é legal checar o TBW, né? Terabytes written, terabytes gravados na memória do SSD ao longo da vida. Vou fazer um adendo aqui, Fernando. Você ouviu a parte do FireCuda? Da parte do editor de vídeo? Você ouviu? Aí, Renato, vamos conversar disso aí? Não ouviu? Não. E assim, minha gente, se vocês quiserem comprar qualquer um desses produtos que o Oswaldo tá falando, que nós temos aqui, tá lá no nosso site, vocês vão vir aqui na descrição do vídeo, que ali tá o link da Combate Informática, que é a nossa loja. Lá você vai fazer o pedido desses aí e de muitos outros produtos que a gente sempre vai atender vocês da melhor maneira possível. Continuando esse papo aqui, Oswaldo, vamos falar, agora que todo mundo já sabe que a gente também já vende essas coisas aí. Vamos falar sobre os produtos que temos aqui na loja, as diferenças em todos eles, e temos algumas perguntas que a galera já mandou no Instagram lá e já mandaram aqui pra gente já fazer e já tirar essas dúvidas todas. Nós temos aqui o Barracuda, que nós já comentamos sobre, o Iron Wolf, que também não falamos ainda, mas vamos falar já. E temos também o Skyhawk, certo? São esses 3 discos. Você quer saber as diferenças entre eles? Primeiro, explana um pouquinho sobre todos. Claro. O que faz cada um? Vamos lá. Então, o Barracuda é o disco da Seagate para o PC convencional. Tá? Aquele PC que você está construindo para usar em casa, em tarefas mais comuns, como os exemplos que eu mencionei antes, né? Acesso à internet, fazer os trabalhos da faculdade, YouTube, cara, pode ser também para usar para jogos, mas lógico, o usuário, um gamer mais hardcore mesmo, ele vai partir para outro tipo de solução, ele vai para SSDs habitualmente, mas o Barracuda é o HD para o PC. O PC para casa, para um órgão público, para o laboratório da universidade, as aplicações mais comuns. Esse é o Barracuda, tá? O Iron Wolf
é um HD bem mais especializado já, tá? Você vai ver que a comunicação dele é um lobo, né? A Seagate usou uns bichos aí. Essa comunicação surgiu lá em julho de 2016, né? Foi pouco antes de eu entrar para o time, me lembro bem. E o Iron Wolf, ele é um HD usado em equipamento NAS, N-A-S, N de navio, tá? N-A-S, equipamento NAS em servidores de pequeno e médio porte, ok? Para quem não sabe o que é um NAS, Oswaldo, o que é NAS? Eu nunca ouvi falar essa sigla. Eu achei que você ia completar. Vamos lá. Mandar, não, a gente manda uns foguetes também. Eu achei que ia rolar um Vamos lá. Assim. Não, o NAS é uma caixinha, né, um boxinho, parece um gabinete de computador, tipicamente, um gabinete pequeno, só que ainda menor, tá? E aí você tem ali umas gavetinhas. Por exemplo, vamos pegar aqui um NAS de 4 gavetas. Então você pode colocar nele até 4 HDs. Esse equipamento, o NAS, ele é parte fundamental de uma solução de backup. É essa a proposta dele. Tá? Aqui no Brasil essa mensagem, essa comunicação não é tão difundida, conhece-se pouco os equipamentos NAS, mas pensa comigo, um escritório de advogados, um escritório de contabilidade, de arquitetos, aquelas clínicas onde você tem ali meia dúzia de dentistas trabalhando numa mesma estrutura, em todos esses negócios, o que você tem em comum? Todo esse pessoal tem muitos documentos e projetos e imagens médicas que precisam ser guardados, preservados, às vezes compartilhados. Então, o NAS é para você guardar dados que são importantes para você. É parte de uma solução de backup, ok? O N do NAS significa Network. Network Attached Storage. Armazenamento conectado na rede. Você vai plugar o NAS na rede da sua empresa, configura ele. Tá? Hoje em dia é uma coisa simples, é um equipamento que não precisa ser um engenheiro para lidar com o NAS. E aí você tem pastas ali para fazer os seus backups, você pode replicar esse conteúdo na nuvem, dá para acessar o NAS hoje em dia através de um smartphone e compartilhar uma pasta que está lá no NAS, né? Você está fora da empresa, compartilhar um documento, uma pasta com um cliente seu, o NAS pode encriptar os seus dados para aumentar ainda mais o nível de proteção e por aí vai. Só que a ideia do NAS é assim, ó. Nesse exemplo que eu dei, você tem 4 gavetas, 4 baias. Suponhamos que você coloca 3 HDs ali dentro em RAID. A ideia do RAID é que você tenha vários HDs trabalhando juntos, todos os dados que você manda para esses HDs. Repara, 3 HDs trabalhando em RAID. Nesse caso, suponhamos que é um RAID 5. Existem vários tipos de RAID. RAID escreve R-A-I-D. E o R do RAID vem de redundância. A ideia de redundância é, se aquele componente pode vir a falhar, eu coloco 2. É isso que é redundância. Então, se um falha, o outro continua funcionando, eu não fico na mão. Então, RAID, a principal proposta é, você tem vários HDs trabalhando juntos, todos os dados que você manda para armazenar ali, eles são quebrados em pedacinhos menores, divididos e replicados entre os HDs. Usa-se uma técnica matemática aí, isso aí está na inteligência do NAS, da máquina NAS, ok? Tem software ali para fazer isso para você. E ao longo do caminho, pensa daqui a 6 anos, um desses HDs falha. A máquina vai te avisar. Fala, olha, o HD número 2 falhou. Então, o que o NAS pode fazer para você? Olha que fantástico, cara. Para quem não conhece esse tipo de máquina, eu mencionei aqui que interessa para advogados, arquitetos, dentistas, contadores e muitos outros profissionais aí do mercado, designers e por aí vai. A máquina te avisa, você tem a chance de substituir aquele HD que falhou e a máquina NAS reconstrói os dados que estavam naquele HD que falhou. Você não perde nada. É como se tivesse um HD dentro do NAS. É isso. Uma memória dentro do NAS. É isso que é o RAID. Repara, para tentar responder sua pergunta da melhor forma possível, a ideia do RAID é que você não tenha perda de dados, mesmo que um dos discos venha a falhar ao longo do caminho. Eu dei um exemplo muito simples aqui, com um NAS de 4 gavetas, 3 HDs instalados, né? Um RAID 5, que usa no mínimo 3 HDs.
Mas existem outros tipos de RAID e existem equipamentos NAS de portes maiores, para 6 HDs, 8 HDs, 12 HDs, 24 HDs. Tudo depende do tamanho da massa de dados que você tem para preservar, compartilhar, guardar no longo prazo, por aí vai. Tá? Empresas de maior porte que lidam com massas de dados maiores precisam de equipamentos NAS mais sofisticados. O HD da Seagate para esse contexto é o Iron Wolf, é um HD absolutamente especializado para trabalhar em RAID. Pode ver que em toda a comunicação do Iron Wolf está lá no HD, na etiqueta dele. Iron Wolf embaixo, NAS. Tá? Mas ele também pode ser usado em servidores e storages menores, onde você tem o quê? RAID. Ele é especializado para RAID. Aí, é importante colocar um ponto aqui, Murilo. Vamos lá. O Oswaldo fala muito, né? Mas não, eu estou adorando, estou aprendendo um monte aqui, cara. Vamos colocar algo interessante aqui para o pessoal. A tendência é o leigo, alguém que não é especialista, tá? Ele olha para esses HDs ali, o Barracuda, o Iron Wolf, o Skyhawk, todos eles externamente têm mais ou menos a mesma aparência. Sim. O cara olha para aquilo e fala, você está brincando comigo. Por que isso aí custa o triplo do preço? Me explica. Não, por quê? Não, o triplo do preço você me quebrou, né? Você, um pouco mais, um pouco mais. Né? A diferença não pode ser tão grande numa mesma capacidade. Sim, você tem 3 HDs ali, 2 teras, 2 teras, 2 teras. Aí você olha o Barracuda, olha o Iron Wolf, pô, mas por que esse aqui que tem esse lobo aqui custa mais caro? Cara, porque ele é um HD especializado para trabalhar em RAID, tá? Vamos lá. Eu achei que você ia falar que é porque ele tinha RGB e no fim das contas... Olha, é uma boa, hein, cara? Não deixa de ser uma ideia, mas vamos lá. Né? Ainda colaboraria com FPS, mas vamos lá. Então, 3 palavras-chave no nosso universo de partes e peças. Software, hardware, e aí tem uma terceira. Firmware. Firmware. F-I-R-M-W-A-R-E. Firmware. Geralmente quem não está muito fortemente inserido no universo de componentes não conhece essa palavra. O que é o firmware? O firmware é aquele sisteminha, é um programa, é um sisteminha que controla aquele dispositivo. Então, hoje em dia, uma webcam tem firmware, não é isso? Um mouse mais sofisticado, cheio de botões e funções e recursos, tem firmware. Um teclado mecânico mais sofisticado, com uma série de recursos, firmware. A placa de vídeo tem firmware, a motherboard tem firmware. O firmware da placa-mãe, da motherboard, é o BIOS, que a gente fala o tempo todo. Sim. Isso é o firmware que controla todas as funções da placa-mãe. Pois bem, HDs tem firmware. Okay? O firmware de um Iron Wolf é completamente diferente do firmware de um Barracuda. Porque o firmware do Iron Wolf especializa ele para trabalhar em RAID, no contexto de NAS ou de servidores. Percebe? Então o fabricante especializa o HD com partes e peças dentro do HD, os componentes mecânicos do HD mais robustos, mais fortes, para poder lidar com aquele contexto onde o HD será mais exigido, ok? E você especializa ele para aquela aplicação também no firmware. O software que controla o HD foi pensado para viabilizar, né, para permitir que o HD entregue a melhor performance possível quando trabalhando em RAID e que seja ultra confiável na hora de trabalhar em RAID. Então é um HD especializado para isso. Esse é o Iron Wolf. E o Iron Wolf ele pode ser usado nos NAS ou servidores em arranjos de até 8 HDs. Dentro de um mesmo equipamento, até 8 HDs Iron Wolf trabalhando juntos. Um outro detalhe, só uma curiosidadezinha mais técnica, mas coisa que você não vai encontrar num Barracuda. Os Iron Wolves, eles têm sensores de vibração rotacional. Todo HD que você pega, né, embaixo dele tem uma placa de circuito impresso, aquela placa lógica do HD. Na placa do Iron Wolf, a partir de 4 terabytes, eu tenho sensores de vibração rotacional. Sensor do quê, Oswaldo? Sensor de vibração. Esse HD é capaz de detectar vibrações. Então, fala, pô, mas vibração? Quando você tem vários HDs dentro de um mesmo chassis, é normal que você tenha vibração. Não é uma vibração que nós vemos a olho nu. Não faria sentido o HD trabalhar chacoalhando, ele morre em 2 dias. Não tem como ele aguentar isso. O HD não pode trabalhar chacoalhando. Agora,
existe uma vibração. Quando eu tenho 4, 6, 8 HDs dentro de uma mesma caixa, esses HDs detectam essa vibração e eles têm dentro deles mecanismos que compensam essa vibração, para que no longo prazo a vibração não degrade o HD. Reparou? Esse tipo de característica você não encontra num Barracuda, porque ele é um HD para PC. Já o Iron Wolf é para NAS, é para servidores. Ele é mais robusto. Eu falei do Iron Wolf, então foi mal o triplo do preço, mas agora, mesmo que fosse, com tudo isso que você explicou, para mim faria sentido. Ainda bem que não é. Eu também sou consumidor, né, cara? Eu já comprei Iron Wolves para colocar em NAS, tá? Como consumidor final, não toda história. E sim, ele é um HD um pouco mais caro, mas essa diferença não pode chegar a 100%, não pode de jeito nenhum custar o dobro numa mesma capacidade. Percebe? Mas ele vai te custar um pouco mais, porque ele é um HD especializado com uma outra construção. Quer ver um último número que o usuário não sabe, que é muito legal compartilhar? O Barracuda, independente da capacidade dele, pode ser um Barracuda de 1 tera, 4 teras, 8 teras, não importa. Qualquer Barracuda, ouve essa, está preparado para movimentar até 55 terabytes de dados por ano. Os conjuntos mecânicos dentro dele, todo HD tem literalmente um motor dentro dele e uma série de outros elementos para ler e gravar os dados. Todo esse conjunto foi desenhado, foi dimensionado para suportar, movimentar até 55 terabytes de dados por ano. Esse número já é surreal. O usuário comum de PC de jeito nenhum vai mover isso em um ano. 55 teras, tem uma folga enorme aí. O que significa que esse HD vai trabalhar anos sem te dar dor de cabeça. Tá bem? Quando você vai para o Iron Wolf, ele tem um outro conjunto mecânico que é diferente. Então, um motor diferente, elementos eletromecânicos mais robustos. Olha que impressionante. O Iron Wolf está preparado para movimentar, pode ser um Iron Wolf de 1 tera, 4 teras, 8 teras, não importa. Não importa. Ele pode movimentar até 180 terabytes de dados por ano. É mais que muito diferente, mais que o triplo do que suportaria um Barracuda. Percebe? Sim. Vamos lá. E aí o último. Você falou do Skyhawk. Skyhawk. O Skyhawk, é bonito o nome, né? Esse nome é um problema. Temos que admitir que criatividade para nome foi incrível. Esse nome, Iron Wolf, Skyhawk. Cara, esse nome é um problema para nós, né? Porque vira Skywalk, vira tudo que você... Mas é difícil, cara. No mínimo era um HD Jedi. No mínimo... É difícil, cara. Bom, a Seagate é uma empresa americana, né? Então tem que dar um desconto aí. Mas Skyhawk, eu gostei. O nome bonito, são nomes bonitos. O Skyhawk é um HD especializado para segurança eletrônica. Pensa no contexto de segurança eletrônica, câmeras filmando o tempo todo ali, você instalou aquele aparato de segurança no seu comércio, na sua chácara, na sua casa, onde for. Você tem as câmeras, né? E essas câmeras mandam as imagens que elas estão filmando para um equipamento chamado DVR, que é o Digital Video Recorder, o gravador de vídeo, ok? Dentro do DVR você tem o quê? Um HD, né? Tem toda a eletrônica ali do DVR e um HD onde essas imagens são armazenadas. Até porque, para o pessoal que não está acostumado com uma série de ideias em torno de segurança eletrônica, com essa questão da segurança eletrônica, muitas vezes você tem as câmeras de segurança e você tem que preservar as imagens que foram filmadas por um certo tempo. Quando você tem um sistema de segurança num estacionamento de um shopping center, numa escola, numa empresa, define-se, olha, eu quero que as imagens das últimas 3 semanas estejam sempre preservadas. Então, dependendo do número de câmeras que você tem, da resolução, do número de quadros por segundo em que você está filmando, o nível de detalhe, se é gravação contínua ou só gravação quando o sistema detecta movimento, tem tudo isso daí. Tem um monte de fatores que influenciam quanto de espaço você vai consumir, qual o tamanho do HD ou HDs que você tem que ter no DVR, conforme todos esses parâmetros. Muitas vezes você pode ter projetos de segurança eletrônica onde você tem que comprar um HD de 12 teras, 10 terabytes, 8 terabytes. Não necessariamente será sempre um HD de capacidade pequenininha, tá bem? Então, vamos lá. Nesse contexto aí, Skyhawk. O Skyhawk, assim como o Iron Wolf, é um HD que pode trabalhar 24/7, ele tem conjuntos mecânicos que suportam trabalhar anos de forma ininterrupta,
O Barracuda, por exemplo, não é para isso. Ele não tem essa construção. Não significa que o Barracuda é um produto porcaria. Não é isso. São só funções diferentes. Ele está preparado para as demandas típicas de um PC. Né? Nenhum de nós hoje em dia vai deixar o PC, pelo menos a esmagadora maioria de nós, deixar o PC permanentemente operando, rodando, executando algo. Mas eu estou minerando. Cara, isso é um outro contexto, é uma outra conversa. Tá? É uma outra conversa. Vamos lá. Iron Wolf suporta trabalhar 24/7, Skyhawk suporta trabalhar 24/7, já mostra que são HDs mais robustos, de uma outra construção. O Skyhawk, lembra do firmware? Sim. O firmware do Skyhawk especializa ele para trabalhar com múltiplos streams de vídeo simultâneos. Múltiplos o quê, Oswaldo? Múltiplos streams, dezenas de câmeras simultâneas mandando imagem para um único HD. Cara, não é qualquer HD que aguenta isso. Se você a gente vai descarregar aquela câmera ali, o meu HD vai fazer assim, ó. Sabe o barulhinho de... Vai ser isso que vai acontecer. Okay. Só de descarregar. Só. Repara, se você tenta colocar lá o Barracuda no sistema de segurança eletrônica e você tem um número razoável de câmeras, não é preciso que sejam 100 câmeras, mas um número razoável de câmeras numa resolução um pouco mais alta, um número de frames um pouco mais alto, você vai ter perda de quadros, perda de frames, pequenos buracos nas suas gravações, se você precisar assistir aquela gravação. Aconteceu um sinistro, infelizmente, um assalto, um furto. Cara, vamos dar uma olhada nas imagens da câmera tal, na data tal, horário tal. Pode ser que você tenha pequenos buracos na sua gravação, porque você usou um HD que não está preparado para lidar com esse tsunami de imagens chegando simultaneamente. O Skyhawk está preparado para isso, nos conjuntos mecânicos e no firmware. O firmware do Skyhawk é algo muito sofisticado, cara. É um HD absolutamente especializado para esse contexto de múltiplos streams de vídeos simultâneos. Podem ser até 64 câmeras de 720p simultâneas mandando imagem para um único HD. E você não, exato, e você não tem perda de frames. O que mais? O Skyhawk, independente da capacidade, suporta movimentar até 180 terabytes de dados por ano, assim como o Iron Wolf. Só que repara, são HDs diferentes, no firmware, bem diferentes, tá? E o Skyhawk hoje tem uma jogada muito legal da Seagate, que o pessoal de segurança eletrônica, os instaladores e o consumidor final também, gostam muito, se devidamente orientados. Esses HDs têm 3 anos de garantia, o Skyhawk. O Iron Wolf também tem 3 anos de garantia e também tem essa vantagem, tá, que eu vou mencionar agora. Esses HDs estão cobertos por serviço de recuperação de dados da própria Seagate. Ah, que legal. Esses HDs são super robustos e as taxas de falha, historicamente, são ridiculamente baixas. Esses números você vai confirmar na internet e com o pessoal do meio. Tá? Não precisam inventar a história. É muito difícil ver HD desses que falharam em campo, mas pode acontecer. É um dispositivo eletromecânico. Se eventualmente ele falhar dentro do período de garantia, 3 anos, a Seagate se responsabiliza por recuperar as imagens ou dados que estavam no HD, sem nenhum custo. Quer dizer, além deles já não falharem normalmente, né? O fabricante não é bobo, ele sabe que a taxa de falha é ridiculamente baixa, então ele pode dar essa assistência. Ele pode falar, cara, se falhar, fica tranquilo que eu recupero os seus dados importantes que estavam no disco. É tipo aquela propaganda, entendeu? Que tinha do se achar mais barato, leva de graça. Quando o cara tem certeza absoluta que não vai encontrar. Ok, vamos lá. E repara, quem já precisou contratar serviços de recuperação de dados sabe que isso é caro. Serviços de recuperação de dados são caros. Como nós rodamos o país inteiro, representando a Seagate, conversamos com muita gente, nós já ouvimos cada história que o pessoal cairia morto, assim, de compartilharmos. Eu conheço histórias de pessoal que pagou R$5.000 para recuperar dados de um único HD, R$8.000. R$16.000, cara, R$16.000 para recuperar dados num único HD, dói, É super caro, tá? Não tô
diminuindo aí o peso, a importância do trabalho desses especialistas. Não, é um serviço que é realmente caro. Claro. O especialista de recuperação de dados investiu uma fortuna em cursos, em software, em equipamento especializado. Então, é um serviço caro. No caso dos discos da Seagate, está coberto por esse tipo de serviço do lado da própria Seagate. O Iron Wolf e o Skyhawk. E o Skyhawk. O Barracuda não. Percebe? Mas faz sentido. O Barracuda é um disco que tem 2 anos de garantia, é voltado para as demandas do PC comum. Tá, o histórico dele nesse contexto é muito bom, as taxas de falha são muito baixas. Tá? Agora, quando você vai para o Skyhawk e para o Iron Wolf, eles são HDs mais robustos, com uma outra construção. É outra proposta, é outro tudo. Exato. Eu ia te fazer 2 perguntas, mas você já respondeu. Que a primeira era a diferença entre o Skyhawk e o Iron Wolf, mas eu acho que já ficou claro, né? A gente não precisa entrar nisso. E a outra pergunta que veio do nosso Instagram já entendemos que não é para isso, mas se alguém quisesse colocar um HD como o Iron Wolf ou o Skyhawk num PC, funcionaria normalmente? Vai funcionar normalmente, cara. Todos eles são HDs de interface SATA 3. Então funciona conectado em qualquer placa-mãe do mercado. Okay? E você recomendaria isso? Ou tipo, não, acho que não seria necessário. Cara, acho que vai num Barracuda. Eu acho que assim, você está pagando mais caro se você for colocar um único disco desses, um Iron Wolf ou um Skyhawk num PC para tarefas comuns. Você está pagando mais caro pelo disco por recursos que talvez você não use, que é a especialização do Iron Wolf em RAID, a especialização do Skyhawk para lidar com dezenas de câmeras simultâneas. Está pagando mais caro por características que talvez você não use. Então, mas se você quiser, ele vai funcionar. No caso do Iron Wolf, a Seagate também apresenta ele como uma opção para quem está construindo uma workstation em certos contextos, porque o Iron Wolf está disponível hoje em até 12 terabytes. Então ele pode ser uma opção, um único disco, para quem está construindo uma workstation. 3 anos de garantia. Mas aí por uma extensão de memória mesmo. Você tem uma memória muito alta ali, você tem muito espaço, ou o Barracuda também tem essa opção de... O Barracuda está disponível hoje em até 8 terabytes. 8 é bastante coisa, cara. Muita coisa, cara. É muita coisa. Bastante coisa. Sem sombra de dúvida. Para quem vai montar um PC convencional... E o curioso é observar o seguinte. Às vezes a gente fala, né? A Seagate tem HDs de 18 terabytes hoje. Sim. Cara, 18 terabytes. A gente menciona isso, o pessoal fica... Como assim, Oswaldão? Quem precisa de um HD de 18 tera? A NASA? Não, bicho. A NASA precisa de coisa um pouquinho mais sofisticada que isso. Agora, a NASA vai mandar fazer. Cara, agora, existe demanda. É muito importante entender isso. A Seagate vende... Claro. Cara, a Seagate vende dezenas de milhões de HDs a cada trimestre. Os resultados são sempre medidos trimestralmente nessas companhias. A cada trimestre, a Seagate vende mundialmente dezenas de milhões de discos mecânicos. E quarter após quarter, trimestre após trimestre, ano após ano, o número de HDs nessa última década, o número total de HDs que se vende no mercado, vem diminuindo. Por conta do crescimento dos SSDs e outros, óbvio, isso é do jogo. Tudo isso os grandes fabricantes já sabiam mais de década atrás que aconteceria. Sim. Isso é o rumo normal da indústria. Então, o número de unidades vem diminuindo, mas ainda são dezenas de milhões de unidades a cada quarter. É um negócio multibilionário no mundo todo. E a capacidade entregue, ela cresce e nos últimos anos bate recorde a cada quarter e ano após ano. É difícil ter esses números todos na ponta da língua, mas eu me lembro de ter lido há poucos dias que no último trimestre, que terminou em junho, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, segundo trimestre desse ano, a indústria de armazenamento como um todo, não só a Seagate, entregou no mundo 531 exabytes de capacidade total. Jesus. Cara, isso são 531 mil petabytes de capacidade. É insano. Isso é recorde histórico, é o maior número na história da indústria de armazenamento, e a perspectiva é que no próximo quarter o número seja maior, no próximo trimestre. Só cresce isso. Por conta dos data centers, das nossas demandas em armazenamento, serviços na nuvem, o pessoal de mineração de chia, e tudo aquilo que faz com que a demanda por capacidade de armazenamento só cresça.
Cara, como eu disse, é uma indústria que vai prosperar por muitos anos ainda. A de disco rígido, repara, não estou falando nem de SSD. Só de HD. Também os SSDs vão crescendo de forma assustadora, paralelamente. E os HDs vão diminuindo em número de unidades, mas em capacidade total fornecida só crescem. O disco de 20 terabytes da Seagate está pronto há mais de ano. A Seagate não colocou esse disco ainda nos canais de distribuição. Acredito que porque ela não constrói esses HDs em uma escala tal que dê para abastecer o mundo todo ainda, mas ela já fornece esses discos de 20 terabytes de uma linha chamada Exos, escreve EXOS, Exos, que são os HDs da Seagate para aplicações Enterprise, servidores e storages. Pensa em HDs, um HD desse de 18 terabytes, custando para o consumidor final, vamos colocar um número aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com esses números, mas vamos colocar aí algo entre 6 e 7 mil reais um disco desse. Óbvio, não é pouco dinheiro, mas nós acompanhamos clientes que compram, isso é o normal, tá? Sim. Ninguém que nos procura para comprar um disco de 18 teras quer comprar um só. Claro. Esse cliente quer comprar 4, 8, 10... Cara, não tô de história, não precisa inventar história, é só conversar com o pessoal do meio. Há pouco tempo eu acompanhei um projeto que envolvia 514 discos de 10 terabytes. Um único projeto. Era um projeto de segurança eletrônica. Mas a gente sabe, foi a Combate. Combate comprou quando abriu a loja nova lá? Fantástico, fantástico. Não foi isso aí? Porque são câmeras 8K lá, com inteligência artificial e tudo mais. É isso aí. Mas esse é um exemplo extremo, Mas, cara, toda semana eu converso com algum cliente, pode ser aqui do Paraná, de São Paulo, do Amazonas. Cara, são projetos na área de computação científica, segurança eletrônica, N tipos de projetos. Projetos de 1 petabyte de capacidade total. 1 petabyte é 1024 terabytes. É muita coisa. Projeto de 1 petabyte, 2 petabytes. Oswaldão, 2.4 petabytes. Senta aqui para conversarmos sobre um canal de compra onde possamos viabilizar esse projeto, que é um investimento muitíssimo significativo em armazenamento. Aí nos chamam para orientarmos a revenda, para conversarmos. Eu conversei hoje pela manhã com um cliente meu lá de São Paulo, ele está em São Bernardo do Campo, segurança eletrônica, projetos. Ele atende bancos, shopping centers, hospitais, projetos portuários, coisa grande. Ele me trouxe, não abri os detalhes ainda, mas mencionou um projeto de 9 petabytes. Legal. Nossa, cara, muita oportunidade. É muita coisa, porque quando eu falo que a Seagate vendeu tantos exabytes, o pessoal fala, não é possível, cara, não existe essa demanda toda. Existe. Ela existe. Vamos voltar aqui para o nosso contexto, né? A gente está falando do PC Gamer, né? Cara, o nosso contexto para mim já foi tipo blowing my mind, tá? Tô tipo, sabe? Eu tô voando aqui. Ok. Tá certo. E eu digo isso porque, não sei vocês, mas para mim foi uma aula, tudo que você falou até agora. Legal. Que eu não fazia ideia. É muito bacana. Tipo, rola um primeiro contato com todos esses números e tudo isso. E eu que tava preocupado que meu GTA pesava 60 GB, já não vou mais. Eu acho que agora já deu para entender que... PC, você tá falando. Porque se for no console... se for no console... Não, Oswaldo é o terror, né? Vamos lá, né? Se for no console... A Seagate tem um produto que chama Xbox Expansion Card. Toma! É um SSD externo PCI Express 4 X2, ridiculamente rápido, que vai conectado no Xbox. E aí ele usa aquele Velocity Architecture do Xbox para entregar. Cara, assim, a carga do jogo, cara, clicou. É absurdo, cara. Tá aí, você tem um Xbox. Então, existe esse produto. Como expandir seu armazenamento? Ok. Cara, eu tinha mais várias perguntas pra te fazer e você respondeu todas de uma vez só. Foi tipo... Eu falei que, bom, agora foi legal. Eu preciso só entender uma coisa que ficou uma dúvida na minha cabeça. Pode ser que tenha sido dúvida dos outros também. Claro. O Exos, ele já é vendido normalmente. Ok. Só que a versão de 20 tera é que não foi anunciada, não foi... Isso. O disco, o Exos... Vamos esclarecer direitinho isso. O Exos de 20 terabytes... ele não está disponível ainda na distribuição, para as revendas comprarem e poderem vender para o consumidor final, digamos assim.
o pessoal que lida com equipamentos para servidores, storages, estruturas maiores. Agora, a Seagate já vem entregando esse disco para parceiros selecionados, provavelmente porque ela constrói esses discos numa escala menor já há 1 ano. Discos Exos de 20 terabytes. E aí, Murilo, aproveitando o gancho, eu falei todos aqueles números fundamentais do Barracuda, do Iron Wolf, do Skyhawk, para o pessoal que talvez nunca tenha feito contato com esse tipo de produto entender, né, que o portfólio da Seagate é bem grande. Tá? O que é o Exos? Exos é um disco muito sofisticado, ele é o produto mais sofisticado da Seagate quando nós falamos de HD. Tá? Ele está disponível hoje de 1 terabyte até 18 teras e existem várias subfamílias de Exos. Eu vou pegar uma aqui para te dar um exemplo bem legal. Existe a família X, lá, Exos X16 ou Exos X18. Se você pega qualquer disco da família X, eles são HDs de 3,5 polegadas, o tamanho de um HD normal. Ele está disponível com os conectores, com as interfaces SATA 3, que todo mundo conhece, ou SAS, SAS, que é o Serial Attached SCSI, que é o que se usa em servidores e storages de maior porte. Tá? Agora, os discos Exos X são os HDs mais rápidos da Seagate. Tá? Eles têm uma série de características de construção diferentes, caches grandes, caches grandes de 256 megabytes, algoritmos de cache mais sofisticados. Eles usam as mídias, os discos dentro do HD, que se somam para te dar 12 teras, 14 teras, 18 teras, as mídias mais densas, onde se coloca mais dado por polegada quadrada de mídia, as mídias mais densas da Seagate. Tudo que a Seagate tem de melhor está ali no Exos. É o produto estado da arte dela, onde ela coloca digamos, o ouro da coisa, né, em termos de tecnologia. E repara, os Exos, todos os HDs Exos têm 5 anos de garantia, enquanto um Iron Wolf, que já é um HD robusto, muito bom, movimenta até 180 terabytes de dados e pode ser usado em arranjos de até 8 discos, como eu disse anteriormente. Os Exos podem ser usados em arranjos com dezenas de discos no mesmo chassi e cada um deles suporta movimentar até 550 terabytes de dados por ano. Cara, já era muito 180. Exato. Era muito, mas muito. É insano, né, cara? Impressionante. Se você que fica... até vamos pensar assim, ó. Não é uma pessoa, não é um gamer, é um cara que trabalha com áudio e vídeo, por exemplo. Esse cara, essa pessoa, não vai movimentar para um trabalho normal, né? Um trabalho comum, do dia a dia ali e tal. Esse 50, que a gente era já do Barracuda, que a gente achava muito. 55 do Barracuda, que a gente achava muito, já era legal. 180, se ele tiver, por exemplo, um servidor ou coisa assim dele... Um storage. Já é. Esse cara tá filmando em 8K hoje. Se for uma produtora de médio para grande porte, me corrija. Sim. Ele tá filmando em 8K, cara. Sim. 4K é uma coisa comum para esses especialistas hoje. O robista hoje, que tem uma câmera um pouco melhor, já está filmando em 4K. Sim. E agora, não querendo cortar a sua linha de raciocínio aí, mas uma produtora de médio para grande porte, pessoal de estúdio, documentaristas, pessoal de broadcasting, TV, cara, esses caras têm massas de dados para lidar, para compartilhar, para editar, para preservar de petabytes. Então eles compram soluções muito grandes em termos de capacidade total de armazenamento. Aí o produto para esses caras é Exos. Exos. Legal, okay. Legal. Cara, é um HD, vamos chamar de HD, né? De uma maneira bem... Não é? Né? Mas cara, que você pode literalmente fazer qualquer coisa. Se você precisa montar um setupzinho de uma mini empresa ou coisa do tipo, vai tranquilo fazer um servidor como esse, um storage como esse. Legal. E você estava comentando um negócio que eu achei legal também, que é você poder linkar
o seu storage com o NAS, com a nuvem, coisa do tipo. Só dá mais uma pincelada sobre isso, por favor. Cara, é assim, ó, os equipamentos NAS que eu mencionei hoje, repara, uma coisa importante, a Seagate não fabrica equipamento NAS. Tá? A Seagate fabrica HDs especializados para serem usados em equipamentos NAS. Se você pegar os 3 nomes mais famosos aí em equipamentos NAS, não necessariamente nessa ordem, você tem a Asus Tor, que nasceu como um braço da Asus, que todos conhecemos. Né? O Store vem de storage, né? Então Asus Tor, que hoje é uma empresa separada da Asus, tá? Asus Tor. Você tem a QNAP, escreve QNAP, né? QNAP, QNAP, e você tem a Synology, né? Com Y lá no começo e Y no final. Synology, Asus Tor, QNAP. Esses 3 fabricantes, por exemplo, têm acordo com a Seagate e em muitas das soluções deles usam discos Iron Wolf. E lá no equipamento NAS, lembra, o NAS, a proposta é ele ser parte fundamental de uma solução de backup. Preventivamente, nunca é interessante você ter todos os seus dados num único dispositivo. Né? Inclusive um erro grave que a gente vê com frequência aqui no Brasil. Tá? O pessoal vai falar que eu estou falando isso porque eu trabalho para um fabricante de HD, mas é só conversar com especialistas aí do mercado. Se você tem os seus dados todos guardados num HD externo, cara, replica isso no Google Drive, no OneDrive, no XYZ Drive, mas replica isso num outro lugar, na nuvem. Tenha mais de um dispositivo físico. Tá? O pessoal mais antigo dizia que quem tem um não tem nenhum. Se o dispositivo falhar, o prejuízo é enorme. Eu vejo às vezes advogados, especialistas em fotografia, fotógrafos profissionais, que o cara compra o HD externo mais barato que ele encontra e coloca ali anos do trabalho dele. Deixa lá. Cara, isso é um erro grave. Aí quando precisa acessar tudo... Ele tem que ter um equipamento como um NAS. E não necessariamente ele tem que gastar uma fortuna para fazer isso. Existem os NAS de 2 gavetinhas, 4 gavetinhas e assim vai. Então você tem os discos lá dentro, de novo, estou sendo repetitivo, tá? Oswaldo é um professor chato, vamos repetir para o pessoal lembrar. Você tem vários HDs ali dentro trabalhando em RAID. A ideia do RAID é que se um HD falha, você consegue substituir aquele HD e a máquina NAS consegue reconstruir os dados que estavam no HD que falhou. Fala se isso não é fantástico. Não, isso é incrível. Mas preventivamente, replica na nuvem. Pelo menos, replica na nuvem ou tenha outro dispositivo, nem que seja para guardar uma fração daqueles dados. A fração mais importante, mais significativa, também num outro dispositivo. Tudo isso é preventivo, porque, como dizem os antigos, quem tem um não tem nenhum. Backup é uma coisa muito delicada, né? O brasileiro, historicamente, não faz backup. Ele atenta para isso se ele já passou por algum episódio onde ele perdeu algo muito importante. Quem será que aí já passou? Quem aí o cara investe, mas é uma pena que tenha que aprender geralmente pela dor. Né? Então fica o toque, não necessariamente se gasta uma fortuna. Dói até hoje aqui assim, inclusive. Eu tenho um ladinho assim do pâncreas assim que eu perdi, sabe? Foi horrível. Oswaldo, cara, obrigado pelo papo. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente conversou sobre bastante coisa aqui. Acho que muita dúvida que muita gente tinha, a gente tirou hoje. Legal, né? Que bom. Que inclusive eu tinha, porque eu falei que era do Instagram, mas todas as dúvidas eram minhas. A gente fica feliz mesmo por você ter participado, vocês estarem por aqui. Se estiverem por aqui mais vezes, vamos conversar mais. Agradeço pela oportunidade, espero que venham outras chances. Com certeza, e daí vai estar inclusive lá no estúdio novo, porque se você não viu ainda que nós estamos nos mudando, estamos indo para um lugar novo, tá aqui o cardzinho, dá uma olhada aí no vídeo, que o lugar tá ficando incrível, inclusive semana que vem deve sair, já não vou prometer nada, mas talvez semana que vem, na próxima, já deve sair um videozinho aí mostrando lá o estúdio, como é que tá ficando e tal. Parabéns. E a gente vai lá pro estúdio conversar, trocar mais uma ideia, pode ser? Fechado. Obrigado, Oswaldo. Eu que agradeço. Valeu, cara. Gente, vocês ouviram esse papo até agora? A gente tá aqui trocando, proseando, que nem diria... Acho que proseando foi... Não, proseando é interiorzão, o pessoal entende. Né? Nossa.
13 anos foi foda. Pois bem, minha gente, então se vocês já tiraram suas dúvidas e querem comprar qualquer um desses HDs que a gente acabou de comentar, HD, SSD e tudo mais, você vai vir aqui na descrição do vídeo que ali tá o link da Combate Informática, que é a nossa loja. Lá você vai fazer o pedido desses aí e de muitos outros produtos que a gente sempre vai atender vocês da melhor maneira possível. E se você gosta desse canal, gosta desses vídeos e gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha com seus amigos, manda uma mensagenzinha pra gente lá e manda pro Oswaldo também, que ele vai tirar todas as dúvidas que vocês fizerem. Um beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Oswaldo, brigadão, cara. Eu que agradeço. Falamos. Valeu.